Graça e paz nesta noite de quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Bem-vindos às apresentações do programa O Evangelho em Seu Lar. 19 horas e 56 minutos, marcando a nossa chegada nessa noite, por sinal, Dia dos Professores, feriado escolar nacional, é feriado escolar nacional. E por se tratar do Dia dos Professores, eu quero chamar a sua atenção daqui a pouquinho para um fato muito interessante que nós vamos, eu e você, juntos, tá? Harmonizaremos no nosso programa Evangelho em Seu Lar com o assunto da semana, ainda que seja sobre a obra missionária. Eu quero, espero que você também, fazer uma reflexão a respeito desse dia de feriado escolar nacional, 15 de outubro, porque o ensino, a educação, a questão de ensinar, de aprender, de receber o aprendizado, de receber o ensino, de praticar o ensino, é algo que nós encontramos imensamente na palavra de Deus. Este é o meu, é o seu, é o nosso programa O Evangelho em Seu Lar. Vem conosco e te faremos bem. Vem! No nosso texto áureo da obra missionária de Jesus, Mateus capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. Desejando que você venha ler até gravar na sua mente esta porção da palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Dia do professor? Ele estava ensinando. No ministério de Cristo, foi enfático este fato dele entregar-se como ele entregou-se para ensinar. O mestre, Rabi, lá em João 7, 46, olha, quando Jesus se apresentou ensinando, falando, olha o que registra a palavra no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46. O contexto aqui é que depois de Jesus estar ensinando e falando com a multidão, enviaram servidores para prendê-lo. Os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhes disseram, e aí os principais perguntam para os servidores: por que o não trouxestes? E responderam os servidores, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46. Nunca homem algum falou assim como este homem. É do Senhor Jesus. Nunca homem algum falou assim como este homem. E sabe por que eles disseram isso a respeito do Senhor Jesus? Vamos lá então entender mais outros dois textos de Jesus como mestre, como alguém que estava ensinando a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Vamos chegando a 20 horas agora. 20 horas nesta noite. Noite de quarta-feira, 15 de outubro. Dia do professor.
E aconteceu, versículo 28, que concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Eu pergunto, e você também pergunta, por que a multidão admirou da doutrina, do corpo de ensino de Jesus? Versículo 29. O evangelista João mata a nossa curiosidade, porque os ensinava como tendo autoridade, ou seja, poder, e não como os escribas. Jesus Cristo ensinava com autoridade porque sua pregação, seu ensino era autêntico. Um ensino, uma pregação autêntica, baseada na vivência do que pregava, e não apenas no conhecimento intelectual. A admiração do povo era notável, da multidão, pois ele contrastava os escribas da época, que muitas vezes não praticavam os seus próprios ensinamentos. Sua autoridade vinha de sua filiação divina, do seu conhecimento direto com o Pai e da coerência ou harmonia entre suas palavras e suas ações. É um desafio para mim, um desafio para você, professor, é um desafio para você, mestre na palavra de Deus. Características da autoridade de Jesus. Coerência entre palavra e ação. Jesus vivia o que ensinava, desde o perdão na cruz até outros princípios. Ele ensinava o que ouvia, o que recebia do Pai, diferente dos escribas da sua época, que ensinavam com autoridade formal, mas sem a mesma autenticidade e experiência de Deus. E havia um foco do ensino de Jesus, da autoridade dele ensinando, que era caracterizada pelo serviço e proximidade com as pessoas, em contraste com os líderes da sua época. A autoridade de Jesus é reconhecida como vinda diretamente de Deus, que lhe deu toda a autoridade no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem recebido todo esse poder no céu e na terra. Jesus, o mestre por excelência. Jesus ensinava. E falando de Jesus ensinando, e o Dia dos Professores hoje, 15 de outubro, mas por que tal comemoração desse chamado feriado escolar nacional? Quando é que começou isso? Vamos lá, vamos entender resumidamente, apenas um toquezinho para você. Essa comemoração do Dia dos Professores, ela surgiu da união de duas datas. O decreto de D. Pedro I, de 1827. O que esse decreto de D. Pedro I faz de tão importante que tem a ver com essa comemoração Dia dos Professores, 15 de outubro? O decreto de D. Pedro I, de 1827, é que criou as escolas primárias em todo o país. Agora, já em 1947, tem uma celebração local que é iniciada em São Paulo pelo professor Salomão Baker. Agora, para virar feriado escolar nacional, isso aconteceu em 1963, quando o presidente João Goulart assinou o decreto e oficializando a data como feriado escolar nacional. E aí passa, então, 15 de outubro ser considerado o Dia do Professor. E ensinar tá com cada pessoa. Não há ninguém tão sábio que não tenha nada para receber
o aprendizado. E ninguém tão simples que não tenha nada para ensinar. Na verdade, todos nós praticamos informalmente, vamos dizer assim, este fato. Ensinamos. Aquilo que você recebeu aprendizado, aquilo que você aprendeu, quando você compartilha, quando você passa adiante, está ensinando. Eu entendo que o indivíduo praticando o ensino, ensinando, é um canal e não um reservatório. Aquilo que você recebeu, aprendeu, legal. Você vai levar adiante, você vai ensinar outros. Isso é muito fundamental, muito interessante. Nós temos ainda, para falar hoje da mulher samaritana, não, o assunto vem para amanhã. Mulher samaritana, de João capítulo 4. O que mais impressionou a mulher samaritana sobre Jesus? É este fato que nós queremos considerar tanto amanhã quanto na sexta-feira. O que mais impressionou a mulher samaritana sobre Jesus? Eu tenho trabalhado com você em João capítulo 4, que Jesus foi lá para aquele encontro no poço. Que interessante, né? Lugares interessantes onde Jesus travou um diálogo e levou uma pessoa a conhecê-lo como Messias, como Salvador. E trouxe para aquela pessoa a verdadeira esperança. E trouxe para aquela pessoa uma transformação, uma mudança de vida tão contagiosa que tomou todo o ser daquela pessoa. E para o mês que vem, no tempo nosso da obra missionária, nós vamos ficar toda uma semana. Aí vai ser um lugar um tanto triste para estarmos considerando, mas também é importante. Em nenhum momento Jesus desprezou ninguém, que se interessou pela sua pessoa, ainda que essa pessoa descobrisse o seu interesse por Cristo numa das situações mais constrangedoras, num dos momentos mais difíceis. E talvez seja a pessoa que tenha lançado a sua confiança em Cristo de uma forma que muitos não tiveram ousadia e nem se atreveram. Porque muitos creram em Jesus da multiplicação dos pães e peixes, muitos creram em Jesus do milagre transformando água em vinho, outros acontecimentos, mas o nosso indivíduo do mês que vem, da semana missionária, é alguém que chegou às últimas consequências na sua vida para que pudesse ter um encontro com Jesus, e ele encontrou Jesus. Ele teve um encontro com Jesus num lugar de morte, num lugar de terrível sofrimento. Mas o que ele ouviu de Jesus, se você e eu ouvirmos, basta, é suficiente, tá? Mas eu estou te despertando para o arquivo, para a semana missionária do mês de novembro, que vai ser um momento, creio, Deus nos abençoando, extremamente marcante, tá? 20 horas e 9 minutos, eu tenho ainda que falar com você da questão de Jesus ensinando, do poder transformador. Isso é importante. Quando Jesus ensinava, e olha que Jesus ensinou, e percorrendo todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles. Por onde ele passava ensinando, seus ensinamentos não eram meras teorias, mas tinham poder transformador, como demonstração ao expulsar espíritos impuros ou ao inaugurar o reino de Deus através do amor, da fé e da misericórdia. É o Jesus que esteve com a multidão, como também esteve com pessoas no aspecto individual, como Zaqueu, que começou no individual e foi para a casa dele. Jesus que esteve com a mulher samaritana no poço, um momento individual, ensinamento individual, diálogo com aquela mulher
Jesus que esteve com Nicodemos, que ainda não falamos, vamos falar também de Nicodemos, no desafio evangelístico, de algum momento vamos falar sobre Nicodemos e outros que tiveram esse mesmo privilégio, essa mesma condição. Quero mandar um abraço aqui, eu acho que ela está assistindo nessa noite, a irmã Joana Dark, né? Dona Joana, eu gosto de chamar ela de Dona Joana Dark, a mãe da Viviane, do Tiago, tá? Um abraço para a senhora. A minha distância aqui do aparelho dá para mim perceber que a senhora está assistindo. Tem outra pessoa, mas a distância não me permite, mas tudo bem. Eu quero também falar com você sobre a nossa frase, 20 horas e 11 minutos, a nossa frase missionária. De quem é essa frase missionária? Nunca me preocupei onde viveria, nem como viveria, nem que provações teria que sofrer. Vamos lá, nunca me preocupei com respeito a onde viveria, nem como viveria, nem que provações teria que sofrer, desde que assim eu pudesse ganhar mais almas para Cristo. Ele não se importou com a situação da sua vida, onde ele viveria, não se preocupou, como viveria, que provações teria que sofrer, desde que pudesse ganhar mais almas para Cristo. Quem é o autor dessa frase missionária? Quem é o autor dessa frase missionária? Aliás, estamos preparando uma biografia dele para nos abençoar. Estou preparando uma biografia, vou publicá-la, e eu creio que vai abençoar todo aquele que tiver paciência para lê-la. Tá? Essa biografia, nós vamos publicá-la desse missionário, desse servo do Senhor Deus, que expressou tão contundente: nunca me preocupei com onde viveria, nem como viveria, nem que provações teria que sofrer, desde que assim eu pudesse ganhar mais almas para Cristo. Essa frase é do missionário, que nós vamos contar a história dele para você. Não hoje, é claro, né? David Brainerd. David Brainerd é o autor dessa frase. Nunca me preocupei com onde viveria, nem como viveria, nem que provações teria que sofrer, desde que assim eu pudesse ganhar mais almas para Cristo. Vamos chegando a 20 horas e 14 minutos, e eu quero destacar um versículo finalizando, que é o 1 Timóteo 4,13. Olha o que Paulo diz para o jovem pregador, porque a carta é escrita por Paulo, para Timóteo, o jovem pregador. Você sabe que o apóstolo Paulo, quando escrevia a carta, ele esquecia de tudo, focalizava no indivíduo e era muito pessoal a carta dele. E olha o que ele diz para Timóteo. Persiste, 1 Timóteo 4,13, persiste em ler, exortar e ensinar. Olha aí, ensinar até que eu vá. Professores, vocês da área da educação, temos os professores formais, né, os pedagogos, o pessoal da pedagogia. O ano que vem, Deus abençoando, eu entro para esse campo da pedagogia. Não vejo a hora, né, de entrar para esse campo da pedagogia. Vamos lá, quero ser pedagogo também. É muito importante. Tem 2 filhas pedagogas, tá? Mas ensinar é algo tão envolvente, que envolve a nossa vida, que envolve. Obrigado pelos meus professores. Estão tantos, amados, tantos. Alguns que eu nem conheço pessoalmente. Continuo recebendo esses professores, esses mestres. Professor Ícaro, em 2022, peguei aulas com ele na parte de canto, que não foi para canto, mas para uma outra coisa, o que eu aprendi com ele
Márcio Seixas, da área de comunicação, voz. Estudei um pouquinho de voz com ele online, aprendi muito com este homem. E tantos outros, Reinaldo Polito, da área de comunicação, falar em público, como é tão importante estudar, e quero, Deus abençoando, ajudar quem a me procurar, quem necessitar, porque é muito importante. Então, aprender, estamos sempre aprendendo e aprimorando, não é? O nosso aprendizado, ok? Vamos para a oração nesse momento, a gente começa a falar, empolga, e esse tempo é um tempo de consideração majoritária, né? Tem que ser 20, 25, eu estou já além, porque eu comecei 19h56, né? Já vamos chegando a 20, se bem que esse reloginho aqui ele tá generoso hoje, né? 20h16, estou com 4 minutos que a gente vai então para a oração. Mas a comunicação de hoje eu creio que tem te ajudado em algum sentido. Compartilhe, é verdade, seja sempre um canal e nunca um reservatório, tá? Leve adiante, compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem a oportunidade que você também está tendo. Não é para ser escondido, é para ser exposto, publicado, é público, é para todos. O Evangelho, a palavra de Deus é para todos, todos. Quero enviar para o continente africano, para os meus contatos, conhecidos, tá? Compartilhe, publique e ore por este trabalho na obra de Deus. Antes que eu ore, o Luiz Antônio, aquele amigo meu, já deixou a UTI, está no quarto. E nós vamos, pela graça de Deus, levá-lo para casa. Deus, assim, desejando e sendo a vontade de Deus, vamos orar por ele. A vida dele é um milagre, irmãos. O que Deus está realizando é um milagre. Queremos alcançar toda a família aos pés de Jesus. Vamos orar. Eterno Deus e Pai Celestial, graças te dou por essa noite, Deus, pelo bom ânimo que vem do Senhor para o nosso ser, ensinando, apresentando a tua palavra, falando do Senhor Jesus, o Mestre, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. O Senhor Jesus que entre nós esteve e com excelência ensinou. Impressionou multidões. Ó Deus Altíssimo, Deus Filho, glórias e honras, força e poder pertencem ao Senhor. Oro neste momento, Deus, o Luiz Antônio, naquele leito de hospital, não mais na UTI, mas no quarto, Deus, e aguardando a restauração que só o Senhor pode lhe conceder e o regresso para o seu lar. Ó Deus, põe a tua mão poderosa sobre a família dele, a cesta básica que estamos preparando e vamos levar, porque entendemos a necessidade e queremos expressar a nossa ação e demonstração de amor, de pessoas que o conhecem, e querem participar nessa campanha, Deus. E oramos também, Senhor, pelos nossos amados que têm recebido o programa Evangelho em seu lar, não apenas nos seus lares, mas também em seus corações, tanto do Brasil quanto do continente africano, Deus, lá em Moçambique. Abençoe, ó Deus, esta obra, este trabalho na obra do Senhor. Também oramos, Pai bendito, pelos professores no dia do professor, 15 de outubro. Vem na nossa mente, Deus, tantos professores, muitos deles com uma dedicação imensa, com habilidade, com uma capacidade dada pelo Senhor. Abençoados sejam os professores, Deus. E também lembramos os professores da Escola Bíblica Dominical, do nosso povo. Damos graças por suas vidas que se colocam diante do Senhor, recebem o aprendizado e compartilham.
Dou graças por tudo, orando no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Santo Espírito seja com todos vós. Amém. Tenham todos uma ótima noite. Ore por nós, compartilhe este vídeo e, querendo Deus, amanhã um novo encontro às 20 horas, ou melhor diríamos, às 19h55, para a nossa chegada. Até amanhã. Um abraço a todos. Tchau, gente.